Glória a Deus. Obrigado, pastor. Você está feliz? Diga amém. Eu fico imaginando, eu estava em casa hoje à tarde e imaginando o que levaria uma pessoa a não cuidar da sua própria casa, né? O que levaria uma pessoa a não pintar a sua casa, não varrer a sua casa, não limpar os móveis? O que levaria uma pessoa a não investir num telhado? O que levaria? E aí o Espírito Santo falou comigo assim: amor, confiança. Então, pastor, eu não consigo imaginar uma pessoa que vive numa casa e não cuide dela. Essa casa é nossa, essa casa é sua, amém, irmão? Essa casa é nossa. Palavra abençoada. Eu comentei com o pastor Haroldo, nós vamos a partir desse mês, sempre no último domingo do mês, nós vamos falar, a mensagem do culto de domingo, no último mês, vai ser sobre escatologia. Sobre o quê? Escatologia. Então, todo o último domingo do mês, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos estudar o assunto. Nós vamos estudar o final dos tempos. Por quê? Porque está precisando. Está precisando os cristãos entender melhor o que está acontecendo. Porque tem muita gente achando que não está acontecendo nada. Tem muita gente achando que as coisas... Meu irmão, Jesus está para arrebatar a igreja. Jesus está para arrebatar a igreja. Se olharmos biblicamente, se olharmos para a Bíblia e estudarmos a Bíblia um pouquinho, nós vamos perceber isso. Então, escute o que eu vou te dizer nessa noite. Prepare o seu coração, porque o que nós vamos ensinar aqui, todo o último domingo do mês, vai ser algo impactante. Vai ser algo que de fato vai mexer com você. Vai mexer e abalar com as suas estruturas. Prepare-se, porque coisa boa vem por aí. Amém? Amém? Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, tem alguém? Dê um sinal com sua mão, eu queria te conhecer. Levante sua mão lá atrás, Deus te abençoe, aqui, ali, lá no fundo. Deus abençoe a vocês. Vamos dar um aplauso ao Senhor pelos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Esta casa é a nossa casa, é a casa do nosso Deus. E nós sempre estamos alegres, contentes e felizes por estar na casa do nosso Deus. Sempre é bom podermos buscar ao Senhor. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Eu preguei domingo passado sobre a lagarta e a borboleta. O que acontece? Essa palavra causou um tumulto na vida de muita gente. Eu nunca recebi tantas mensagens a respeito da palavra de domingo como eu recebi nessa última semana. Líderes conversando comigo, pessoas, pastores, dizendo: pastor, o que foi aquilo? Eu disse: eu não sei. Agora, qual que é o difícil de pregar no outro domingo? É que todo mundo está pensando na palavra do domingo passado. E aí a pessoa fala assim: não, hoje vai ser, se domingo passado foi bom, imagine hoje. Mas o que determina, meu irmão, o que determina aquilo que Deus tem para você é a expectativa do seu coração. Qual é a expectativa do seu coração em relação à sua vinda aqui hoje? Tem muitos irmãos ainda, viajando, muitos irmãos de férias, tem muitos irmãos que estão descansando. Porém, a expectativa do nosso coração, ela faz com que a intensidade daquilo que nós estamos ouvindo ou recebendo seja grande, média ou pequena. Então eu quero dizer para você: aumente a expectativa do seu coração.
porque coisas novas Deus tem para a sua vida nesses dias. Coisas novas Deus tem para o seu ministério, para a sua casa, para a sua vida espiritual, familiar, emocional. Prepare-se, porque 2022 é um ano de Deus transformar muitas coisas e colocar muitas coisas no seu devido lugar. Amém? Eu quero ler a Bíblia com você, está em 2 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 7. O tema da minha mensagem nessa noite é um encontro real. Um encontro real. 2 Samuel capítulo 9, verso de número 7. A palavra do Senhor diz assim. Todos acharam, hein? E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, o avô, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vou ler novamente. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Talvez você não conheça quem disse isso. Talvez você não saiba a história de Mefibosete. E eu vou resumidamente aqui explicar para você. Mefibosete era neto de rei, filho de príncipe. Um dia estava na sua casa, no palácio. Seu pai Jonatas e seu avô Saul saiu para a guerra. A Bíblia diz que na guerra eles foram mortos. E a notícia então chega no palácio. Mefibosete tinha uma criada que cuidava dele, uma babá. E essa babá, temendo, pegou Mefibosete, que tinha 5 anos de idade, o pegou e saiu correndo com ele. A Bíblia diz que ela tropeça, ela cai, e Mefibosete quebra as pernas, ou os pés, e fica aleijado. A história bíblica diz que ela leva ele para Lodebar. Fala comigo, Lodebar. Ela leva ele para Lodebar. E eu preciso que você entenda que em dias de pressão e de confrontos e de guerras, sua mentalidade vai determinar o caminho a ser percorrido. Aquela criada, aquela babá, ela não tinha outra mentalidade ou outra saída a não ser, na cabeça dela, pegar aquela criança e sair correndo. Foi isso que ela fez. Ela foi e levou o menino para Lodebar. Ontem, no treinamento de liderança, que eu fiquei muito contente, porque muitos irmãos vieram, mas por outro lado, eu estava ontem com amnésia de algumas coisas, eu não consegui dar o meu máximo ontem no treinamento, mas foi muito bom. Mas ontem no treinamento eu disse que existem 3 níveis de pessoas, ou de mentalidade das pessoas que convivem com você. E eu estou falando de mentalidade, não de prosperidade, não de riquezas. O primeiro nível é as pessoas que estão lá em cima. Elas consequentemente te puxam para cima. O segundo nível são as pessoas que estão no mesmo nível que você. Perigo. Por quê? Porque essas pessoas te deixam numa zona de conforto. Tá tudo bem, estamos no mesmo nível, tá tudo legal. E o terceiro nível são as que estão embaixo. E essas pessoas, elas sempre, de uma forma inconsciente, elas vão te querer puxar para baixo.
porque é lá que elas estão e é lá que elas querem que você fique com elas. Agora eu preciso que você entenda que a mentalidade daquela criada a levou a pegar o menino e a levá-lo para Lodebar. Lodebar quer dizer lugar seco, lugar de miséria, lugar onde habitavam os doentes e os pobres da época. Lodebar era o gueto dos tempos bíblicos. Agora nós temos um neto de rei, um filho de príncipe, morando num lugar, desculpa a expressão, mas pobre, sem condições, numa terra que não produz nada, numa terra seca, numa terra miserável, cheia de doentes e de pessoas que têm uma mentalidade talvez como a daquela criada. Ele não tinha aquela mentalidade. Por quê? Porque ele cresceu, nasceu e estava crescendo no palácio. Certamente, se ele continua crescendo lá, a mentalidade dele seria outra. A mentalidade daquela mulher levou um príncipe, aliás, levou um neto de um rei e o filho de um príncipe a morar num lugar deserto. Um dia, Davi resolve fazer justiça e ele pergunta: existe alguém da casa de Jonatas ou de Saul para que eu use de misericórdia? Alguém grita: sim, tem Mefibosete, o neto de Saul, filho de Jonatas, ele mora em Lodebar. Davi diz: manda buscá-lo. E aí eles mandam buscar Mefibosete. Quando Mefibosete chega diante do rei no palácio, Mefibosete declara as palavras que nós acabamos de ouvir: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem é o teu servo? Eu sou como um cão morto. Eu me considero um cão apodrecido. Eu me considero alguém que está no chão, fedendo, sendo comido por bichos. Eu me considero alguém, sabe, com um mau cheiro. Eu me considero alguém que não é digno de sentar à sua mesa, rei. Mas por que Mefibosete pensava assim? Porque o lugar onde ele morava era o que todos pensavam. Eles pensavam que eles eram indignos, eles pensavam que eles não tinham condições, que eles não podiam, e assim somos nós, e assim éramos nós. Mas eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite, meu irmão: ainda que você seja indigno, se você tiver um encontro real, o Senhor te fará digno, o Senhor te colocará à mesa do rei, o Senhor te colocará nos lugares altos, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem reservadas para você. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a mudança de ambiente, ela não produz automaticamente uma metamorfose. A minha maneira de ver as coisas, de compreender as lógicas da vida, eu preciso permitir, eu preciso querer e eu preciso passar pelo processo. Estar no palácio não gerou uma mudança na mentalidade daquela criada, mas estar num lugar doentio mudou a mentalidade de Mefibosete. Eu vou dizer novamente: estar no palácio não mudou automaticamente a mentalidade da criada. Pergunta por quê? Porque nós temos resistência daquilo que vem de cima para baixo. Pergunta por quê? Porque nós temos semelhanças em nos adaptar àqueles que estão iguais ou menores do que a gente.
Mefibosete se adaptou àquele ambiente, porque ele estava sofrendo, porque ele estava chorando. Se eu abrir a boca aqui no altar agora e dizer que alguém de vocês não tem dinheiro para fazer compra, certamente, a começar de mim, levantaremos dezenas de pessoas para te ajudar. Sabe por quê? Porque nós temos facilidade de nos unir às pessoas na doença, mas nós temos dificuldade de alegrar com as pessoas nas vitórias. Domingo passado eu falei de metamorfose, eu não falei de uma mudança simplesmente de mentalidade, porque metamorfose fala de uma mudança na estrutura, na natureza e na forma. Quando Mefibosete chega, ele está moldado na estrutura, na natureza e na forma de um doente. Então ele olha para ele e diz: eu sou como um cão morto. Algumas pessoas reclamam da vida, do salário, da empresa, dos negócios, do país, do governo, da igreja, reclamam do louvor, do pastor, sabe, reclamam do diácono, reclama da salinha, reclama do ar-condicionado. Agora, trazendo para o Evangelho, algumas pessoas, de tanto reclamar, elas mudam de igreja, elas mudam de pastor, mas a satisfação de uma mudança, de algo novo, é temporária, porque o problema não está no ambiente, o problema está na metamorfose que precisamos desenvolver para experimentar daquilo que Deus tem, que é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos permitir que o Evangelho produza em nós mudanças através da palavra. Mefibosete está na mesa do rei, o maior guerreiro de Israel, em um palácio com fartura, com tudo do bem e do melhor, mas com uma mentalidade de Lodebar. E eu estou aqui te afirmando, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de ministério, não adianta você mudar de pastor, não adianta você mudar de cidade, se você não deixar o Evangelho, através da palavra, gerar mudanças na sua vida. Você precisa deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, curar as suas feridas, sarar a sua alma, transformar o seu caráter. Você precisa passar por um processo chamado conversão. E conversão fala de mudança de direção. Eu tenho assistido alguns milionários gospels, sei lá que nome eu dou para esses milionários da internet, que estão pregando um evangelho, onde eles afirmam que a igreja não é necessária. Essa semana eu ouvi um muito famoso, que eu até andava com ele, dizendo assim: antes eu era religioso, frequentava uma religião, agora eu sou espiritual, eu não preciso mais disso. Como é que é? Se nós não precisamos de igreja, se nós não precisamos sofrer uma metamorfose, então para que Deus escreveu a Bíblia? Então por que Paulo disse que nós não poderíamos ser como alguns que deixam de frequentar a casa de Deus? O erro de alguns pastores ou de alguns líderes não justifica a falta de transformação que nós estamos vivendo dentro da casa do Senhor. Escute o que eu vou te dizer. Ana frequentava uma igreja
em que o pastor, desculpa a expressão, era um tapado. O pastor não tinha discernimento do que é uma mulher cheia do Espírito e uma pessoa bêbada. Irmãos, se eu ver uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito, eu, Daniel, certamente saberia distinguir. E tem mais, a Bíblia diz que ele não ouvia mais a voz de Deus. A Bíblia diz que ele estava gordo. A Bíblia diz que ele estava encostado. Mas Eucana, um homem de Deus, Eucana o quê? Frequentava aquela igreja há 10 anos pelo menos. Eucana nunca reclamou do pastor. Eucana nunca reclamou que o culto estava demorando, que o louvor estava ruim, que a fumaça do incenso estava demais. Eucana todos os anos, pastor Haroldo, subia à igreja, dava as suas ofertas, não era a sua oferta, dava o seu dízimo, dava a sua primícia e dava a sua oferta de sacrifício. E o dia que Eucana vira para Ana e diz: ei, você está bêbada, minha filha? Ana poderia se levantar e dizer assim: que pastor tapado, nunca mais volto nessa igreja. Mas Eucana e Ana eram pessoas transformadas, ainda que o Espírito Santo não habitava no homem, mas eles eram pessoas cheias do Espírito. Como o senhor sabe? Pelo caráter revelado. Pelo caráter revelado. Você pode estar na melhor igreja, com o maior pastor e melhor pastor da terra, e ainda assim perder a oportunidade de desfrutar do que o Evangelho lhe proporciona. Queridos, assim foi com Judas. Ou você vai dizer que o problema era Jesus? Então não existe essa de mudar de igreja, de mudar de pastor. Não existe essa de o que o pastor está fazendo com o meu dízimo. Não existe essa de se o pastor pecar, eu não volto nessa igreja. Se o irmão não me cumprimentar, eu vou ficar zangado. Não existe. Porque Judas teve o melhor pastor e treinador de todos os tempos. E mesmo assim, ele conseguiu ser ruim. Irmão, tem gente que tem boas oportunidades, que está em boas igrejas, que tem bons pastores, mas consegue ser ruim. Sabe por quê? Porque não deixam o Evangelho transformar as suas vidas. Eu não quero que mexa aqui, eu não quero que mexa ali, eu não quero que fale de mim, eu não quero que me confronte, eu quero ir no culto, dar meu dízimo, sabe, ir embora. A pergunta é: por que Jesus morreu na cruz do Calvário? A pergunta é: por que fazer parte de uma igreja se eu não permito que este Evangelho transforme a minha vida? É melhor você frequentar o Rotary. É melhor você ir para um clube social, para um clube de squash, de tênis, de futebol, onde lá você vai ser aceito pelo que você tem, pelos seus atributos morais, financeiros. Se você não permite que o Evangelho gere mudanças na sua vida, qual é o sentido de frequentar uma igreja? É por isso que tem gente dessa igreja que saiu daqui um dia e foi para outra igreja
E quando eu entrei na sala VIP ali, ele sempre reclamava da igreja, ele sempre questionava uma coisa, ele sempre questionava outra. Eu sou bom. E hoje estão separados. A mulher constituiu uma outra família com outra mulher. E agora a filha daquele casal convive com duas mulheres. O que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que o ambiente que você convive pode não fazer diferença se você não deixar ou querer viver essa transformação. Eu disse aqui no domingo passado que na época do frio as borboletas têm dificuldades, aliás, a lagarta tem dificuldade em se transformar em borboleta. Por quê? Por causa do inverno, por causa do frio. E eu estou te afirmando que se você continuar sendo um cristão, é lógico que essa palavra não é para você, essa palavra não é para a nossa igreja, é para os irmãos que estão lá em São Paulo assistindo. Se você continuar sendo um cristão frio, se você continuar sendo um cristão que entra e sai, sem relacionamentos dentro da igreja, sem discipulado, sem amizades, sem parceria, por que serve uma igreja, pastor? Igreja serve para você ser moldado, igreja serve para te afiar, igreja serve para te capacitar, para te adestrar, igreja serve para tratar também o seu caráter, igreja também serve, sabe para quê? Para levar você a ter um encontro real com Cristo. Eu me preocupo muito quando algumas pessoas da nossa igreja dizem assim: ai, eu me sinto tão bem na nossa igreja. Eu fico preocupado. Será que nada te perturba? Perturba, é isso? Será que a palavra não te confronta? Será que não te incomoda ter um dom, seja de tocar, de cantar, seja de telefonar, de abraçar? Será que ter um dom e não fazer nada não te incomoda? Será que com a habilidade que Deus te deu, com os dons naturais que Deus te deu, pastor, quando me converti, eu via anjos, quando eu me converti, eu orava, quando eu me converti, eu lia a Bíblia, e você não se incomoda com essa frieza de hoje? Pastor, na minha outra igreja, eu tinha células, eu tinha 50 células, pastor, na minha outra igreja, eu pregava, mas eu me decepcionei. Hoje eu estou na Vinho Novo, amém? Estou feliz por você estar aqui. A questão é quando você vai deixar Cristo transformar a sua vida e você viver para Ele, como disse o apóstolo Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sei nem se eu continuo com a minha pregação aqui, porque... Coloca para mim Gênesis capítulo 33, verso de número 8. Gênesis 33, verso de número 8. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que você tem. Então disse Jacó: não,
se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, até que o tomou. Jacó fica 20 anos na casa de Labão, fugido do seu irmão. Quando Esaú vende o direito de primogenitura, Esaú quer matar Jacó, e Jacó sai corrido de casa, passa 20 anos fora. Trabalha 7 anos na casa de Labão por Raquel e recebe Lia. E aí ele trabalha mais 7 para ter Raquel de volta. E ele fica na casa de Labão mais ou menos mais em torno de 6 anos. E agora o anjo de Deus aparece para Jacó e diz: olha, está na hora de você voltar para casa. O seu processo de lagarta já está completo. Você já passou 20 anos aqui. Eu pergunto para você, o seu processo de lagarta para borboleta vai demorar quantos anos? Tem quantos anos que você está dando desculpa para Deus para não fazer algo? Tem quantos anos que você está com o mesmo problema, com as mesmas dificuldades, com os mesmos pensamentos? A Bíblia diz que Jacó sai da casa de Labão muito rico. Fala comigo, muito rico. Muito rico, muito rico, muito rico. E aí, quando ele sabe que ele vai encontrar com Labão, aliás, com Esaú, o que Jacó faz, pastor Haroldo? Ele começa a mandar presentes. Quem gosta de presente aí? Você vai ganhar presente essa semana. Deus vai te surpreender nesses dias. E aí Jacó manda presente. E agora o que acontece? Achando Jacó que com presentes ele ia amolecer o coração de Esaú. E aí, meu irmão, Esaú se encontra com ele, não o mata, e pergunta para ele: para que você mandou tanto presente desse jeito? E Jacó diz: é para acalmar seu coração. Esaú diz: não precisa, eu tenho muito, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, eu tenho presente demais, fica para você os seus presentes. E Jacó responde: receba o que eu estou te dando, você pode ter muito, mas eu tenho tudo. Eu vou dizer de novo: você tem muito, mas eu tenho tudo. Esaú era rico e tinha muito. Jacó era rico, mas ele tinha muito mais do que o dinheiro pode proporcionar. Jacó agora entendeu o propósito. Jacó agora entendeu o que Deus tinha dito para ele. 20 anos sendo, um casulo, um lagarto, uma lagarta. Agora ele entende o processo. Agora ele entende o que Deus tem para fazer. Agora ele entende. Deus vira para ele e fala: Jacó, vai embora, volta para casa, porque chegou o tempo de mim. De mim? Volta para casa, Jacó, que chegou agora de eu? De eu. Falou o pastor Haroldo. Então, chegou o tempo de eu trabalhar através de você. Ei, para que serve o tempo de lagarta, de casulo? Para Deus trabalhar em você, para que mais tarde Ele trabalhe através de você. Deus quer te usar, Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar a tua sabedoria, Deus quer usar o teu dom, Deus quer viver através de você. Aleluia, aleluia. E o que diferencia Jacó de Esaú agora? Diga comigo: não é o dinheiro. Não é, porque os dois têm dinheiro.
O que diferencia Jacó de Esaú é que agora Jacó passou pelo processo de metamorfose. Jacó agora entendeu quem ele é. Como, pastor? Me explica isso. Ao sair da casa de Labão, Jacó sai Jacó. Fala comigo, ao sair da casa de Labão, diga Jacó, sai Jacó. Diga, mas no caminho, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho ele encontra um vale, chamado Vale de Jaboque. Jacó passa os animais, Jacó passa os filhos, 12. Quem está querendo ter só um aí? Jacó tinha 12. Eu profetizo, você vai ter 12. Amém, Belinha? 12. Ele passa as esposas, ele passa os filhos, ele passa os animais, ele passa os empregados, fica ele só. Fica ele só. E a Bíblia diz que lá naquele vale de Jaboque, Jacó tem um tete a tete com Deus. Jacó tem um encontro com Deus. Jacó segura o anjo, ele luta com o anjo a noite inteira e diz: eu não vou te deixar se você não me abençoar. Eu não vou deixar você ir embora, você não vai. E o anjo me solta, me larga. E eu imagino aquela cena de Jacó agarrado aos braços, às pernas, e aquela luta, e a noite inteira, sabe, aquele jiu-jitsu, né? O pastor Léo tem aquele negócio de jiu-jitsu, e abraça, e agarra, e vai, e luta, e pá. Quando estava amanhecendo um dia, o anjo disse para ele: Jacó, fala o seguinte, se eu te abençoar, você me larga? Ele diz: largo. O anjo diz: eu preciso ir embora. Jacó disse: eu também preciso ir embora. Eu também preciso ir para a casa do meu pai. E aí o anjo vira para Jacó e diz: porque você lutou comigo, porque você teve um encontro comigo em Peniel, porque você lutou comigo a noite inteira, você pode ter saído da sua casa de Labão, Jacó, mas você não chegará à casa dos teus pais como Jacó, você chegará como Israel, príncipe de Deus. Aleluia! Um encontro com Deus transforma a nossa vida, causa uma metamorfose na nossa estrutura, na nossa natureza e na nossa forma de ser. Não tem como você ser a mesma coisa como você era se você teve um encontro com Jesus. Não tem como você ser a mesma pessoa se você teve um encontro com Jesus. Não tem como você ser a mesma pessoa se você come e bebe do sangue dignamente. Não tem. Você pode ter falhas, você pode pecar, mas se você teve um encontro com Jesus, a vida que você levava não presta mais. Aquilo que você falava no mundo não fala mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, não tem como continuar mentindo. Jacó se tornou Israel. Jacó se tornou o pai das tribos. Jacó se tornou o pai de uma nação. Jacó não está mais preocupado com presentes, com bens e etc. Porque o que ele quer viver nessa hora é as promessas que Deus disse a Abraão, a Isaac, mas que se cumpriria nele. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A promessa também é para mim e é para você. A Bíblia diz que em você seriam benditas todas as famílias da terra. A promessa de Abraão, ela é para mim e ela é para você, porque Abraão é o pai da fé. A sua casa Sade, a sua casa Pelé, tem que ser um lugar da presença de Deus.
A sua casa, Daiane, tem que ser um lugar da presença de Deus. A sua casa, Júnior, tem que ser um lugar da presença de Deus. A tua casa, Dino, tem que ser um lugar da presença de Deus. Onde nós formos, andarmos, nós precisamos manifestar a graça, a glória desse Deus. Mas só vive isso quem passa por um processo de transformação, quem passa por uma metamorfose. Jacó estava preocupado, não era mais com bens, porque quando nós temos Jesus, a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisas algumas. E agora Jacó diz assim: o que eu quero é que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Sabe, irmãos, pessoas transformadas estão querendo cumprir o propósito, estão querendo cumprir as promessas, estão querendo ver o melhor de Deus para as suas vidas. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele disse mais: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora, por que ficar vivendo de migalhas? Por que ficar vivendo de coisas poucas? Por que ficar contando historinhas para nós mesmos? Pastor, eu trabalho. Eu também. Eu também. Mas não justifica você não deixar Jesus transformar a sua vida. Foi muito bom receber muitas mensagens. Eu recebi muitas mensagens dizendo assim: pastor, o senhor é uma borboleta na minha vida. Borboletas servem para encantar jardins, transmitir as suas belezas, nos encantar, mas elas também servem para tirar o pólen de uma planta e levar para outra. Ela também serve para fazer com que outras plantas frutifiquem, cresçam, dê os seus frutos. Jacó não era mais o mesmo. Nunca mais Jacó continuou sendo o mesmo. A Bíblia diz que Ruth, eu estou terminando. A Bíblia diz que Ruth era uma moabita. Uma moabita. Uma mulher de outra terra, uma estrangeira, uma peregrina. Noemi casa e vai para Moabe. Lá eles moram, lá Ruth casa com o filho de Noemi. Morre o marido de Noemi, morre os filhos de Noemi. Agora está Ruth e Noemi sozinhas. Noemi diz: eu vou embora. Eu vou embora. Ruth diz: se a senhora for, eu vou com a senhora. E Noemi diz: eu não tenho nada. Eu não tenho? Eu não tenho? Esaú tinha? Esaú tinha? Noemi agora diz: eu não tenho nada. Por que você vai me acompanhar? Fique. Noemi diz: eu vou. Ruth diz: eu vou. Noemi diz: fique. Ruth diz: eu vou. Noemi diz: fique. E aí Ruth diz: não insistas para que eu fique, porque onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu repousarei. E olha a expressão máxima: o seu Deus será o meu Deus. Noemi poderia ou não tinha nada que aparentemente servisse para alguma coisa, ou para que Ruth o acompanhasse. Mas sabe o que Noemi tinha? Certamente um caráter e uma vida totalmente cheia do Espírito de Deus. E Ruth, uma moabita, experimentou de uma transformação, experimentou de um Deus que ela nunca tinha ouvido falar. E quis ser, e quis ter o mesmo Deus. Sabe, querido,
Talvez você levou muitas pessoas ao Evangelho. Talvez você foi uma pessoa que já fez muitas coisas lá atrás. Mas talvez foi um tempo que você fez muitas coisas para Deus, sem Deus. Está na hora de nós termos um encontro real com Jesus. Eu quero concluir dizendo que pessoas transformadas têm tudo e ao mesmo tempo são como Noemi, não são donas de nada, inclusive da própria vida. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, com Jacó, foi assim com Moisés, com Samuel, com Davi, com Jeremias, com Obadias, foi assim com Oséias, foi assim com Malaquias, foi assim com Sansão, foi assim com Pedro, com Paulo e assim por diante. A pergunta que eu faço para você nessa noite são duas. O que você quer? Ter muito ou ter tudo? Ter muito, você pode ter com seus próprios esforços, sendo um bom líder, como eu disse ontem, desenvolvendo inteligência emocional, como eu falei na semana passada, fazendo gestão do seu próprio negócio. Mas para ter tudo, você precisa de pelo menos 5 coisas. E eu começo a pregar agora. Quantos querem ter tudo? Diga amém. Primeiro, se você quer ter tudo, tenha um encontro transformador com Jesus, e não somente seja um frequentador assíduo de uma igreja. Segundo, abandone o seu passado, sua velha natureza, e deixe a natureza de Cristo reinar em sua vida. Terceiro, abra sua mente para o novo, seja desprendido de coisas materiais e apegue-se às coisas espirituais, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quarto, pare de ficar apontando problemas e comece a dar soluções. Quinto e último, abra seu coração para que o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, como foi pregado aqui quinta-feira, para que o Evangelho da salvação, que é Cristo, entre em sua vida, e para que o Evangelho do Reino te leve a deixar Cristo trabalhar através de você. Pastor, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? O que eu ganho fazendo isso? Você pode ganhar da graça de Mefibosete, que era aleijado, que vivia num lugar pobre, que vivia num lugar sem condições, num lugar de miséria, e você pode se assentar à mesa do rei. Graça. Você também pode receber do favor de Deus. Do quê? Do favor que Jacó teve. Não foi os presentes que foram abrandando o coração de Esaú. Pare com isso.
Aquilo era o que Jacó pensava. Mas foi o favor de Deus que foi na frente. Sabe por quê? Porque todas as vezes que temos um encontro transformador com Jesus, o favor dele nos acompanha todos os dias. E aí é que se cumpre a palavra de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu encerro dizendo que o que você ganha? Você ganhará tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo de você. O tema da minha mensagem é um encontro real. E eu encerro dizendo que um encontro real muda a nossa natureza, a nossa estrutura e a nossa forma. E é isso que Deus quer fazer na sua vida nesses dias. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, não há outra mensagem a pregar nesses últimos dias, se não for Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou e arrebatará a sua igreja. O Senhor não vai arrebatar frequentadores de culto. O Senhor não arrebatará para estar contigo nas bodas ou no casamento de Cristo com a igreja. Pessoas que não passaram por uma transformação. Pessoas que de fato não entregaram as suas vidas para Jesus. Pessoas que de fato não deixaram essa metamorfose acontecer. Ah, Espírito Santo, passa uma peneira na tua igreja nesses dias. A tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor sacudiria a figueira. A figueira aponta para Israel, mas a figueira também aponta para a igreja. Nos últimos dias o Senhor vai balançar a figueira. Quem permanecerá? Quem permanecerá? Espírito Santo, transforma-nos. Transforma-nos. Nós abrimos nossos corações. Nós abrimos, Senhor, os nossos corações para sermos transformados pela Tua palavra. Jesus, faça morada em nós. Faça uma metamorfose em nossas vidas. Nós queremos ser ministrados no espírito, na alma e no corpo. Nós queremos manifestar a Tua glória, a Tua graça e o Teu poder. Cuide dos nossos filhos. Cuide, Senhor, da nossa casa. Cuide, Senhor, dos nossos negócios. Cuide, Senhor, das nossas vidas, porque não temos bem maior se não for a Tua presença. Nós podemos ter muito, mas se não termos a Tua presença, nós não teremos nada, porque a Tua palavra diz que tudo passa. A riqueza passa, o tempo passa, oh Deus, a moda passa, mas a Tua palavra diz que aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Eu te abençoo nessa noite. Eu abençoo a tua casa nessa noite. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo os filhos dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém.